Trânsito. Dom Gabriel Paulino Couto, sentido Itatiba, tem tráfego congestionado em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 64 ao 62. Anhanguera e Bandeirantes tem tráfego fluindo, tanto no sentido capital quanto no sentido interior. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon. Faça uma simulação. embracon.com.br. Embracon, porque sonhar não tem limites. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Júlio Nascimento. 5h02. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 você em Ribeirão Preto, ou então acompanhando nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádios. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Vamos juntos até às 6h30, atualizando informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque, agora na Bandeirantes. Informações do Guarani de volta ao G4 depois de vencer o Avaí. Pois não, Marcos Luiz? Nascimento. Tudo certo e por aí, Marquinhos? Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani acabou conquistando uma bela vitória. Foi suada, né, Júlio? Foi no finalzinho, mas o que valeu para o Guarani foram os 3 pontos conquistados na ressacada. Muita chuva em Santa Catarina e agora o time vive a expectativa do jogo da próxima sexta-feira. O Guarani vai jogar contra o Goiás, lá na Serrinha, em Goiânia, às 7h. Técnico Daniel Paulista, que já não teria Rodrigo Andrade e Regis, jogadores que estão em tratamento médico, perdeu mais 3 titulares: Bruno Sávio, Bidu e Diogo Mateus. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. Aniversariante do dia, parabéns Ponte Preta e toda a comunidade ponte pretana. E no aniversário da Macaca tem bola rolando hoje às 7h com Carlos Batista contra o Londrina, Antônio Lupe. É verdade, Júlio, um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a Rádio Bandeirantes. Parabéns para a Ponte Preta, que hoje completa 121 anos. E hoje à noite a Macaca tem mais uma oportunidade de sair do Z4. Precisa vencer o também desesperado Londrina no Moisés Lucarelli para deixar a zona do rebaixamento e dar de presente a vitória ao torcedor da Macaca. Daqui a pouco a escalação será divulgada, mas a expectativa é com a presença de Rodrigão e Niltinho ao lado de Moisés no ataque. Governo pernambucano avalia a liberação de público para o jogo entre Brasil e Peru na Arena Pernambuco, dia 9 de setembro. A decisão sobre esse jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo será anunciada em 10 dias. Corinthians. Salve o Corinthians,
Renato Augusto chegou, João Paulo Capelani. Renato Augusto, expectativa que vista de fato a camisa 8, que teve muito sucesso em 2015 com o título brasileiro. Renato Augusto, por sinal, será relacionado para o compromisso deste fim de semana. Domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, diante do Ceará, mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Em relação a 3 jogadores, Piton está recuperado de lesão. Cantilho, departamento médico do clube, acelera a preparação do jogador para que ele fique à disposição no final de semana. E Gustavo Silva, o Mosquito, a boa notícia, que foi substituído no último fim de semana com dores na coxa, passou por exames e não preocupa para o duelo contra o Vozão. Flamengo inicia duelo contra o Olímpia no Paraguai em jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A bola rola às 7h15 da noite. O Edu estará acompanhando aqui no plantão esportivo da Bandeirantes. Mais tarde, 9h30, é a vez do Galo Atlético Mineiro visitar o River Plate em Buenos Aires. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Ontem, igualdade no Choque Rei na Libertadores, o lado alviverde Vinícius Bueno. A delegação do Palmeiras já se reapresentou na manhã desta quarta-feira para um treino na academia de futebol, depois do empate por 1-1 nesta terça no Morumbi contra o São Paulo, pelo duelo de ida da fase de quartas de final da Taça Libertadores da América. Com este resultado, o Verdão ampliou a sua invencibilidade jogando como visitante na competição continental. Agora são 14 duelos sem que o Palmeiras saiba o que é perder jogando fora dos seus domínios. Nesses 14 jogos foram 10 vitórias e 4 empates. Próximo duelo do Verdão será pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado contra o Atlético Mineiro, e a expectativa é de que mais uma vez o Abel possa contar com praticamente todo o seu elenco. E a tendência é de que ele poupe alguns titulares neste duelo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro, visando a partida da próxima terça contra o São Paulo no Allianz Parque. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Com redução de 40% em comparação aos tempos de Barcelona, Messi terá salário de 215 milhões de reais por ano no PSG. O argentino escolheu a camisa 30 e foi apresentado hoje em Paris, dizendo que ficou surpreso com a euforia dos torcedores. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O tricolor Paulo do Vale. Nova preocupação para o técnico Hernan Crespo. O lateral esquerdo Wellington deixou o campo sentindo o músculo posterior da coxa no Choque Rei. O primeiro duelo entre São Paulo e Palmeiras pelas quartas de final da Copa Libertadores. O Wellington que entrou do primeiro para o segundo tempo na vaga de Arboleda, mas acabou sentindo e foi substituído por Reinaldo. Deve ser problema para as próximas partidas do tricolor paulista. Do continente. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixe chegando com Gustavo Soler. A lesão de Marinho está causando um mal-estar dentro do departamento médico do Santos. O jogador estava tratando um desconforto muscular na coxa esquerda e acabou tendo um hematoma no músculo e por isso deve ficar de fora do jogo desta quinta-feira contra o Libertad do Paraguai pela partida de ida da fase quartas de final da Copa Sul-Americana na Vila Belmiro às 9h30 da noite. Com isso, o técnico Fernando Diniz, que encerra nesta quarta-feira a preparação para este duelo, ainda tem dúvida sobre quem atuará ao lado de Marcos Guilherme e Lucas Braga no ataque. Marcos Leonardo, Raniel e Bruno Marques disputam a última vaga. O Peixe que ontem renovou o contrato com o goleiro John, que segue se recuperando de uma cirurgia no menisco do joelho. O vínculo vai até 2024. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. O bate pesado, um abraço para você, CH. Qual é o seu destaque? Outro, Júlio, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, em primeiro lugar. Quero abraçar e dar os parabéns à Ponte Preta pelo aniversário, 121 anos de muita história. Fica aqui meu abraço, meu respeito a toda a nação pontepretana por tanta coisa vivida em tão pouco tempo, né? Ou em muito tempo também. Essa é a verdade. No momento as coisas não estão boas, mas isso não apaga toda a história maravilhosa de um dos principais clubes desse país. De coração, eu desejo sorte e parabéns a essa torcida que quer ganhar de presente hoje, Júlio Nascimento, uma vitória contra o Londrina. Vamos torcer, mas vamos aguardar.
Bandeirantes Esportiva no ar nessa quarta-feira, com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joás Cardoso, coordenação técnica Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe, Marcos Aloís, comentários com Carlos Henrique, o Bate Pesado, Glegas Orzinho, olhar técnico da Bandeirantes e Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia. Chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva. Toda minha Bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira para lavatório, mesa bica baixa, Basic, Selite, por apenas R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido, 60 por 60 retificado em cepa, por apenas R$ 89,90 metro quadrado. Ofertas válidas até 12 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento:
Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra. Você pediu o Café Pacaembu, chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. E aqui em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. E quem não conhece pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Júlio Nascimento. 971021493, esse é o nosso WhatsApp que está à sua disposição aqui para você interagir e participar conosco durante a programação. Bandeirante Esportiva vai pro ar até 6h30, depois tocando a bola para Carlos Batista e a transmissão de Ponte Preta e Londrina no Majestoso. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Vamos lá, informações do Guarani chegando aqui na Bandeirantes. Repórter Marcos Luiz acompanhando o dia seguinte a vitória contra o Avaí na ressacada, Marquinhos. É verdade, Júlio. The day after, né? O Guarani acabou conquistando uma bela vitória. Jogou ontem na ressacada, muita chuva. Choveu até granizo, viu, Júlio? Ontem na ressacada, na partida que o Guarani conquistou uma bela vitória, batendo a equipe do Avaí por 1-0. A vitória ela aconteceu faltando aí 30 segundos, né, para o final do jogo. O Alan Victor acabou recebendo uma bola e ele, que já tem aí 3 gols na competição, percebeu que o goleiro Gledson estava um pouco adiantado e fuzilou contra a meta do Avaí. Vitória importante, 3 pontos conquistados, entrou no G4 do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Só para a gente repercutir um pouco mais, viu, Júlio? Ontem a gente teve um pouco de dificuldade para ouvir o técnico Daniel Paulista, né? Ontem acabou a energia lá na sala de imprensa, o material foi gerado depois, utilizamos hoje uma parte e, para quem não ouviu, a entrevista do técnico Daniel Paulista, falando sobre a vitória e, é claro, né, sobre este Guarani, que está no G4 do Campeonato Brasileiro. Primeiramente aqui, nós estamos com alguns problemas aqui para a execução da coletiva, mas estamos, né, na medida do possível, fazendo para transmitir o mais rápido possível para vocês da imprensa de Campinas. Com relação aí à saída do Davó, é lógico que era um jogador que estava bastante adaptado, estava bastante entrosado com a equipe com uma situação definida de jogar, mas é como eu já disse em outras coletivas, né, todos os jogadores têm as suas características individuais e jogam de uma forma, né. Nós hoje estamos tentando encontrar um melhor jogo, não que a equipe esteja jogando um mau futebol, mas a gente sabe que pode melhorar nesse aspecto e estamos aí testando possibilidades para o quanto antes a gente encontrar o melhor futebol. Agora, tem que salientar o jogo de hoje, a vitória, né, da maneira como ela foi construída, diante de muita dificuldade, um jogo de muito brilho, de muita dedicação de todos os atletas, né, além de estar enfrentando um grande adversário, um adversário que estava à nossa frente na classificação,
postulante também às primeiras colocações. E o Guarani, mais uma vez, jogando fora de casa, jogando de forma grande, intensa, sabendo disputar, competir a todo momento, e foi premiado aí no final com o gol da vitória. A equipe do Avaí é uma equipe de muita qualidade, e o Guarani soube jogar, né, durante toda a partida, tentando fazer o seu jogo. É lógico que o Avaí também bloqueou o nosso jogo em alguns momentos, da mesma forma que nós também bloqueamos o jogo do Avaí. Um jogo muito pegado, né? Lógico que as duas equipes bem colocadas na classificação, a diferença mínima de pontos entre as duas, e um jogo bastante disputado, né? A chuva veio, vamos dizer, para dar um tempero a mais à partida, né? Dificultou as ações técnicas das duas equipes, principalmente os atletas de mais mobilidade, mas o Guarani em nenhum momento deixou de acreditar, né? Nós fizemos algumas alterações no momento em que o Avaí se abriu para tentar o gol, colocando 4 atacantes. Nós também nos armamos para tentar buscar a vitória, e a partir desse momento, né, com a entrada do Carlão, fazendo uma linha de 5 defensiva e dando mais liberdade a 3 homens na frente, a gente conseguiu pressionar a equipe do Avaí e conseguimos construir essa vitória no último lance, um lance de muita persistência. Salientar que acho que essa vitória ela não é só minha nem dos atletas, é de todos que estão fazendo o Guarani nesse momento, ao seu torcedor que tem reconhecido as atuações da equipe, a todos os funcionários que contribuem para esse bom momento, a diretoria que incansavelmente procura fazer o seu papel, né, dando toda a estrutura, dando suporte, e os atletas dentro de campo têm correspondido a isso, se doado ao máximo. Então acho que é uma vitória dessa coletividade bugrina que vive um bom momento, e como eu disse para os atletas após o jogo, não ganhamos nada, né? Foi mais uma vitória importantíssima contra um adversário direto que nos coloca numa boa colocação, mas na sexta-feira teremos um adversário, se não igual, talvez até mais difícil com o jogo de hoje. Temos que estar preparado, mesmo estando com vários desfalques, mas acreditando sempre no grupo, acreditando nos atletas que irão substituir esses jogadores que não poderão jogar, para que a gente possa fazer novamente uma boa partida e correr atrás de um bom resultado. Daniel, um jogo para cardíaco, né? Principalmente pelo gol no finalzinho da partida, Guarani subindo na tábua de classificação, mas gostaria que você falasse desta sequência que o Guarani tem contra o Goiás e contra o Botafogo, onde você perde 3 jogadores titulares, inclusive já para sexta-feira com o 3º cartão. São situações que acontecem, né? Está acontecendo nesse momento, mas que para quem vive um futebol como nós vivemos, de jogos sequenciais, de jogos, muitos jogos na competição, isso é inevitável. É lógico que isso poderia acontecer de uma forma mais amena, não tão brusca como está sendo, mas confiamos nos atletas que vão entrar, vamos dar confiança a eles, vamos treinar pelo menos uma atividade com todos os atletas na quinta-feira em Goiânia já, e procurar colocar a equipe muito forte na partida, para que a gente possa primeiro fazer uma boa apresentação e depois correr atrás de mais um bom resultado. Legal, Júlio. Aí a palavra, né, do técnico Daniel Paulista, falando sobre a vitória, respondeu, é claro, né, que o Guarani tinha um esquema com o Davó e agora confirmou que o Guarani joga de uma outra forma. Interpretando o que disse o treinador, acho que ele vai tentar mais uma sequência no jogo contra o Goiás, aí manter pelo menos o Lucão. Ou não, Júlio Nascimento? Pois é, CH. Como foi individualmente o Lucão ontem nessa vitória do Guarani contra o Avaí, CH? Mal. Mas num contexto e numa vitória desse tamanho, onde todo mundo lutou bastante, eu estou falando tecnicamente, né? E fica muito previsível, no meu gosto, né? Essa maneira que eu enxergo o futebol. Eu acho que o time fica muito previsível. E o jogo não agradou ontem, agradou a vitória, o resultado, a luta, o empenho do time. Eu acho que defensivamente o time se defendeu muito bem, mas em termos ofensivos não. Ele está numa outra rotação pela característica dele. Então, aí é uma decisão do treinador, né? É uma decisão do treinador. Eu também tenho a impressão que, pelos desfalques, sim, até para dar mais uma oportunidade, talvez ele insista isso, mas a hora que tiver todo mundo à disposição, eu não acredito que o Guarani jogue com um centroavante fixo lá na frente. Não acredito. De qualquer maneira, a decisão é do Daniel. E não vou dizer aqui que está certo, está errado, porque é ele que treina o time. E por enquanto o trabalho dele tem sido bom à frente.
teve aí um momento de instabilidade nas 2 goleadas sofridas, mas o trabalho dele é bom, ele tem demonstrado muita coerência no que ele faz. Gostei do trabalho dele ontem, apesar de não ter concordado, mas você veja, ele colocou um jogador no segundo tempo que decidiu o jogo, e foi da maneira dele. Deu o ritmo pro Maxwell, colocou de começo para ele pegar, né, começar a pegar o entrosamento, porque chegou, ele foi contratado para, entre aspas, jogar. Então ele está no bolo aí daqueles que têm condição. Apesar de não ter feito uma partida muito boa, mas ele é a primeira partida dele. É natural que ele demore um tempinho para se adaptar. Mas respondendo objetivamente, pode ser que ele repita a escalação de começo, com exceção daqueles que estão suspensos, né? Então, vamos saber amanhã, talvez o Passarinho Verde fale hoje, mas eu acho que isso aí vai ficar para quinta à tarde ou para sexta-feira para a gente saber efetivamente que time que vai entrar em campo. Até Mas porque, né, CH, o time só vai treinar lá na Serrinha, que você conhece, amanhã, né? O time tá chegando agora lá em Goiânia, o Passarinho aí. E depois a gente vai poder passar pro ouvinte da Bandeirantes. Treino mesmo só amanhã, viu, CH? Tem que aguardar, não tem muito o que ficar especulando nesse momento. Acho que ainda nós temos que falar bastante sobre a vitória, que foi gigantesca. Foi construída diante de uma dificuldade muito grande. O jogo foi difícil e foi bem vencido pelo Guarani. Essas partidas que você testa o emocional do grupo, né? A maturidade, a confiança. E não perdeu a concentração e levou a partida a sério, direitinho, com um plano de jogo até o final, e foi coroado aí com uma jogada de lateral do Bidu, um cruzamento do Sávio e uma pancada precisa do Alan Victor, que fez um golaço. Foi um jogo muito interessante, apesar de repetir que não foi um belo jogo, foi um jogo muito disputado. Tecnicamente, os times produziram pouco em termos de ataque, mas a chuva atrapalhou, eu acho que a chuva atrapalhou os dois times, mas o Guarani venceu um postulante ao G4. Então essa vitória, você perceba nas palavras do Daniel, no timbre de voz, um pouco de euforia. E tem que ficar eufórico mesmo, porque foi uma vitória gigante. Esse é o tipo de jogo que dá moral de verdade. Dá moral, aquela ponta de dúvida. Se já tinha o time se recuperado das 2 goleadas, a resposta foi ontem. E a minha sensibilidade é que está recuperado. Isso não muda nada para o próximo jogo, mas é uma constatação. Para você desenvolver um bom trabalho com competência, você precisa estar bem de cabeça. E o jogo de ontem mostrou para mim, pelo menos, que o time está com a cabeça boa para seguir aí essa luta gigantesca que é tentar ficar no G4, Júlio. Agora, como é disputada essa edição da Série B, né? Eu tava dando uma olhada aqui, foram 9 times que em 17 rodadas ou 16 rodadas já frequentaram o G4, né? O Vasco chegou nessa briga também agora, é o 4º colocado, o Guarani está em terceiro com 29, os 2 times esperando aí o jogo do CRB, que joga amanhã contra o Brusque, esperando também o jogo do Sampaio contra o Náutico, né? Que é um jogo que pode aí mexer tanto no distanciamento pro Náutico, como na aproximação do Sampaio Correia. Então o Guarani e os demais times do G4 monitorando essa situação. Agora, a gente falava, né, CH, sobre essa sequência dos 3 últimos jogos do Guarani, né? Avaí, Goiás, fora de casa, 2 times que são postulantes ao G4 e ainda o Botafogo também está se aproximando. Conseguiram uma vitória fora de casa, na ressacada, gramado ruim, muita chuva, time desfalcado, dá uma moral tremenda para o Guarani também, até para o jogo de sexta-feira contra o Goiás, né? Muda o cenário, é o que eu disse, aquela ponta de desconfiança, esse time na reta final vai suportar a pressão, que é vestir a camisa do... Você veste a camisa do Guarani no campeonato da Série B, você tem que saber o peso de tudo isso, o que significa. Significa você jogar num clube onde tem uma imensa torcida que vai cobrar sempre o melhor. E o cara tem que estar preparado para essa cobrança, né? Ele tem que saber o peso que ele carrega nas costas. Sendo titular ou não, ele está pertencente a um grupo de um clube com muita história, campeão brasileiro, e que a torcida exige que o time jogue um futebol bonito e que dispute todos os campeonatos para tentar vencer. Esse é o Guarani. Então, me parece, por exemplo, Sávio é um cara que compreende completamente isso. Ele sabe o que ele está carregando quando ele veste a camisa do Guarani. O Sávio sabe, o Bruno Silva sabe,
O Andrigo sabe. Esses caras que são os pesos, Thales sabe. Bidu sabe. Aprendeu, né? Bidu sabe. Eu não estou falando de qualidade técnica, tá? Estou falando de comportamento. De caras que não sobem e descem. A sua atuação não muda. É um trabalho regular. Estou falando de jogadores com regularidade. Regis sabe, tá? O Andrade está machucado. Acho que está compreendendo, mas precisa realmente demonstrar que sabe onde ele está jogando. Então essa vitória, ela vai, apesar de ser uma outra partida, é uma outra circunstância, é uma outra escalação, é um outro cenário, é um outro gramado, mas você fica confiante, né? É diferente você entrar pressionado, mas com confiança, sabendo que você dá conta, que você está fazendo um bom campeonato, que é o caso do Guarani, um bom campeonato, né? Então, se o Guarani tem problemas para enfrentar o Goiás na próxima partida, na sexta-feira, o Goiás sabe que está pegando um time organizado, que tem camisa e que ele vai ter que jogar muito futebol para conseguir um bom resultado. Então é outro jogo de briga grande, briga de time que quer tentar subir. Então se o Guarani tem problema, o Goiás também tem problema, porque o Guarani é um grande visitante, se não for o maior. Porque até a penúltima rodada eu estava olhando, essa eu confesso não olhei. Tenho a impressão que se não for a melhor campanha fora de casa do campeonato, é a segunda melhor campanha. Então o Goiás também tem muita preocupação com o Guarani. Vai ser jogo bom na sexta-feira, Júlio, pode ter certeza disso. O Guarani chegou a 15 pontos, né? Chegou a 18 pontos, se eu não estiver enganado aqui como visitante. Inclusive, deixa eu pegar a mensagem aqui do André Patti, lá do Taquaral, ele me ajudou nisso. 8 jogos, 4 vitórias. Isso, o Guarani então tá com 15 pontos. O Coritiba é o segundo melhor visitante com 14 pontos. Inclusive o Coritiba vai vencendo fora de casa o Brasil por 1-0, vai tomando esse posto do Guarani, mas com um jogo a mais. E o André trouxe justamente esse equilíbrio de campanha. Fora de casa o Guarani está com 63% de aproveitamento, como eu disse aqui, 15 pontos em 8 jogos. E dentro de casa, a campanha é boa também, né? Apesar de 3 derrotas dentro de casa, acaba pesando um pouquinho, o Guarani tem 52%, ou seja, é ainda um índice positivo, tanto dentro como fora de casa. Se jogasse só fora, fazendo uma projeção aqui do André, o Guarani já estaria com 32 pontos, que é a matemática que o time está tentando alcançar aí nesse primeiro turno. E ele traz outro dado importante, esse aqui, eu elogio mesmo, porque foi alvo de críticas nossas. E críticas justas. O Thales teve um momento que ele estava tomando cartão, né, Marquinhos? Todo jogo. Foram uns 6 jogos seguidos. Ele ficou suspenso 2 vezes. A gente chegou a falar que o Thales estava vivendo 3-por-1, né, Júlio? Porque toda hora ele estava sendo suspenso. Cartão amarelo, cartão amarelo, cartão amarelo, cartão amarelo. E ontem ele completou a quarta partida sem tomar cartão amarelo. Então, depois de ter sido criticado nisso, o Daniel Paulista percebeu ali que de repente existia uma sobrecarga em cima do Thales, toda hora ele estava tomando cartão e diminuiu essa estatística, é um ponto extremamente importante também. Deixa eu vir... Oi, CH, pois não? Eu não tenho esses dados, tá? Como eu acompanhei a partida ontem pela nossa equipe, ouvindo, mas eu sempre deixo para ouvir principalmente as opiniões de arbitragem da transmissão pela televisão. Eu não tenho esse dado, mas eu queria até perguntar, porque de repente o amigo sabe, o Marquinhos também. Se o Guarani não for o time que mais tomou cartão amarelo em todo o campeonato até agora, é o segundo ou terceiro. Então, se o Thales está mais... tá maneirando, o restante não tá, não. O Guarani precisa verificar isso, porque tudo bem, faz parte do campeonato, mas perder 3 titulares para a próxima partida... Sim. Faz uma falta tremenda. O Guarani é o segundo, o time com mais cartões amarelos. O CSA... Então, só completando aí, Júlio, você falou bem, eu iria falar sobre isso daí, e para a partida contra o Goiás, por exemplo, já não tem 3, e depois tem o Botafogo em casa. Então, pendurados ainda, Bruno Silva, Eliel, Índio e o próprio técnico Daniel Paulista. Exato, o Guarani, em amarelo, CH, o Guarani teve 51 em 17 jogos, o CSA 52 em 17 jogos. Mas por que o Guarani é o time mais advertido? Porque o CSA não tomou nenhum vermelho, o Guarani tem 2 vermelhos, então pula para 53 cartões no campeonato. Nenhum time tem uma quantidade de cartões maior do que o Guarani. Então, de fato, a sua impressão
é uma informação também, em termos de cartões, o Guarani é o time mais indisciplinado. Que quando a gente vai falar o time mais indisciplinado, se conta as faltas cometidas, né? E aí, nesse aspecto, o Goiás é o líder. O Goiás foi o time que mais faltas cometeu, por isso que ele é o time mais indisciplinado do campeonato e o Guarani é o time mais advertido dentro do campeonato. Deixa eu ver aqui o Gleger Zorzin. Alguém quer completar alguma coisa? Não, é só para dizer que é uma coisa que chama atenção e que o professor Daniel tem que debruçar em cima disso. Porque agora, beleza, mas sexta-feira vai fazer falta e a sequência, não é, de jogos complicados, jogos obrigatórios de se vencer, para você pontuar. Por exemplo, o Guarani tem que fazer pelo menos mais uma vitória em 2 jogos aí para poder ficar com uma pontuação nota 10 na virada do turno. Então, você perde jogadores titulares, sempre faz falta. Então, o professor Daniel tem que dar um jeito nisso ou pelo menos minimizar. Até você me deu uma pauta aqui, vou fazer esse levantamento. Eu fiquei curioso para saber quantas vezes o Guarani teve o chamado time ideal, né? Que o time ideal do Guarani, pelo menos assim, pensando de primeira, eu imagino Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Carlão ou Ronaldo Alves? Ronaldo Alves tem jogado mais, então vou colocar o Ronaldo Alves nessa briga aqui, com asterisco. E o Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade. E o Regis, Bruno Sávio, Júlio César e era o Davó, né? Não vai dar pra montar esse time porque o Davó saiu. E aí, como não tem definido aí o substituto do Davó ainda, talvez eu faça isso mais pra frente quando o Daniel Paulista definir de fato quem é o jogador de referência. Pois não, Gleger Zorzin, bem-vindo ao programa. Quase que eu falo nossa área aqui, mas estamos no Bandeirantes Esportiva. Vai ao ar até 6h30. Estamos no bloco do Guarani, abordando essa respeitável vitória do Guarani contra a equipe do Avaí na ressacada. E aí, Gleger, como é que tá, meu irmão? Firmeza total, seu parceiro aqui, Mano Brau, passando aqui só pra dar um salve pra você. Tamo junto aí, tô curtindo vocês aí. Manda um salve qualquer hora aí. Seu parceiro Mano Brau que tá falando aqui, fechou? Aquele salve pra você aí, irmão. É nóis. Valeu, Mano Brau. Um abraço, Júlio, pra você. Tá com meningite esse Mano Brau aí? Não, Mano Brau é sensacional, né? Ele tava meio gripado aí, mas tá tudo bem, viu, Mano Brau? Um abraço pra você também, meu parceiro. O dia que o Mano Brau ouviu isso, cara. E um abraço também, você, né, Júlio, é um amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Olha, Júlio, foi realmente uma vitória empolgante, né? Eu ontem dei muito relevo às estratégias de jogo do Daniel Paulista. Porque as mexidas do meio pro final do segundo tempo, na minha opinião, surtiram muito efeito. Aquela mudança que ele faz, tirando o Andrigo e colocando o Carlão, né, promovendo uma linha de 5 na defesa, foi o momento mais crítico do Guarani na partida, onde o Avaí tinha o domínio do jogo, criou várias oportunidades, inclusive o Copete perdeu um gol na cara do Gabriel Mesquita, chutando para fora. E a partir dessa mudança, o Guarani fica novamente sólido com o aspecto defensivo e ele coloca Renanzinho e Alan Vitor. O porquê ele colocou o Renanzinho e o Alan Vitor? Porque ele precisava de velocidade, porque ele ia fechar lá atrás, né, e ficar apenas dependendo de um jogo rápido para tentar matar o jogo no contra-ataque. Não foi num lance de contra-ataque, mas foi numa escapada que o Bidu tenha dividido, a bola sai para a lateral e aí vem a qualidade do jogador, a inteligência do Bruno Sávio. Tem muito jogador que naquela bola ali quer dominar, né? Tá de costa pro gol. E às vezes pode até sido uma jogada treinada, não sei. O Bidu jogar a bola da forma com que ele jogou. O Bruno Sávio já dá para trás e achar o Alan Vitor ali sozinho, né? Eu acredito muito que é uma jogada aí meio que ensaiada nos treinamentos, que acabou dando certo e acontecendo, e eu queria enaltecer muito o Daniel Paulista, porque essas mudanças táticas, essas alternativas, troca de estratégia dentro do próprio jogo, surtem muito efeito, né? Ontem era um jogo para 0-0, um jogo muito equilibrado, as duas equipes fazendo muita marcação, com as linhas muito próximas, evitando a penetração do time adversário, né? E o que prevaleceu foi isso, a mudança tática que acabou pegando ali o Avaí de surpresa e o Guarani conseguiu vencer o jogo no final da partida. Então, eu queria dar muito relevo à presença do Daniel Paulista,
que vem me surpreendendo a cada jogo. Eu venho dizendo isso a grande maioria dos jogos, né? Das estratégias, das alternativas, das mudanças, né? E não é mudança de peça, não, né? Não é mudança de peça, não. É, às vezes, em alguns momentos, você adiantar, olha, adianta um pouco a marcação. Você vê que o Guarani, a todo momento, jogou com o Bruno Silva e o Índio ali, bem postados, 2 volantes de marcação. O Guarani jogou com 2 volantes de marcação. Marcando apenas e jogando só, aliás, fazendo o time jogar, né? Mais o Bruno Silva, porque tem essa qualidade, tem essa característica. Então o Guarani jogou a grande parte do jogo com uma linha de 4 e 2 volantes de marcação. Sendo que com o Rodrigo Andrade, a gente sabe que o Rodrigo Andrade não é esse jogador. Ele vem ali, recompõe e tal, mas não é um jogador de marcação. Muitas vezes ele joga ali à frente do Bruno Silva, fazendo uma diagonal junto com o Regis, né? No caso ontem o Andrigo, mas como não jogou o Rodrigo Andrade, o Índio veio ali para proteger também a primeira linha. Então é estratégia diferente, né? Foi uma estratégia diferente, não vinha jogando assim. E deu certo. Foi na ressacada e ganhou o bom time do Avaí. Esse time do Avaí vai brigar por uma das vagas também, né? Tanto que tá lá em cima, estava em 5º, se eu não me engano. E outro detalhe, né, Júlio? Eu estava ouvindo vocês falarem aí sobre cartões, sobre falta, sobre isso. Olha, isso aí é muito relativo, né? É por isso que a gente pede que tem que ter um elenco forte. Tem que ter um elenco, porque a característica do time é essa. E o time está hoje dentro do G4 porque está jogando dessa forma, né? Porque está sendo faltoso, porque está tomando cartão, mas o time está no G4. E qual que é o objetivo do Guarani na competição? É subir, é estar entre os 4. Esse é o maior objetivo. Então eu acredito que não deve ter muita preocupação por esse lado, até porque é a característica do time, é o jeito que o time joga. E tem dado certo, né? Tem dado certo. O que precisa é reforçar. Mas dá pra melhorar, né? O Thales melhorou, pô. O que precisa é melhorar o elenco. É você ter um elenco e na hora que você perde um jogador como perdeu o Guarani ontem, acho que foram 2 ou 3 que estão fora, né? Por terceiro cartão, é você ter 3 titulares, Clegg. Exatamente, é você ter peças de reposição. Mas não dá pra normalizar ter 3 desfalques por rodada, né? Não, mas por suspensão. Mas quando que o Guarani teve 3 desfalques por rodada? Ó, o Thales já é a segunda vez, né, Clegg? Que o Guarani tem 3 desfalques por rodada? Mas aonde que tá o Guarani? Só puxando... Não, tudo bem, Gleger. Eu não tô discutindo isso. Eu tô discutindo que o Thales, por exemplo, que é o líder em cartões amarelos, melhorou. O Thales tem 7 cartões no campeonato. 6 foram consecutivos. Ele está 4 jogos sem tomar cartão. É uma coisa que pode sim ser trabalhada pelo Daniel Paulista. Isso vai ajudar muito o time a continuar no G4. Pode sim melhorar, mas eu acho que não é o ponto primordial. Eu acho que esse não é o ponto da gente estar discutindo. Eu acho que o ponto a discutir é melhorar cada vez mais a qualidade técnica e se manter no G4. É isso que é o ponto. Não acontecer que nem aconteceu. Tomar 2 jogos, tomar 4 gols e perder os 2 jogos seguidos como perdeu. Com jogos que poderia ter aí pelo menos um empate lá no Rio de Janeiro e a vitória contra o Vila Nova. Mas olha que engraçado. O Guarani, quando tomou 4 gols do Vila e do Vasco, fez mais faltas do que contra Brasil e Avaí, que não sofreu gols. Então, isso mostra que, por exemplo, você pode ser muito eficiente defensivamente e não tomar cartão. Claro que o Guarani não vai subir ou deixar de subir por fazer poucas ou muitas faltas. Muito longe disso. A minha grande preocupação é no campeonato de 38 rodadas, o Guarani, em jogos importantes, contra o Goiás, por exemplo, não ter Bruno Sávio, que a gente não sabe quem vai jogar na vaga do Bruno Sávio. Ele não ter o Diogo Matheus, que é o lateral titular. A gente sabe que quando o Pablo entra é uma dinâmica diferente. E não ter o Bidu, que também é o titular absoluto. Esse é o grande problema. Você ter numa mesma rodada um alto número de desfalques. Acho que o Daniel Paulista pode pensar aí num caminho para tentar melhorar e diminuir, como aconteceu com o Thales aqui. Elogiável o crescimento do Thales e a diminuição de número de cartões, que ele 7 cartões, 6 consecutivos. E agora ele já está 4 rodadas sem tomar cartão. Eu até concordo, mas eu acho que o melhor caminho é você reforçar o elenco, como fez aí o Guarani, né? O Davó saiu, o Guarani foi ao mercado e contratou 2 atacantes. E aí você perde o Bruno Sávio, mas você tem peça de reposição. Aí você perde o Júlio César contundido, você tem peça de reposição, né? Você perde o Thales, tem peça de reposição. Porque isso vai acontecer, né? O que eu estou dizendo é que para ter isso, claro, óbvio, você tem que conversar, falar, posicionar
que às vezes é um erro de posicionamento. Pode ser que ele arrumou o posicionamento do Thales, que parou de fazer falta. Pode ser também que o posicionamento dos volantes tira um pouco a sobrecarga dos zagueiros, né? Pode ser que tenha sido isso também. Mas mudar a característica, que nem ontem nós falávamos muito, né? Poxa, será que os jogadores aí tomaram cartão porque para ficar fora do jogo do Goiás para pegar o Botafogo? Eu acho que não, né? Acho que foi um jogo muito truncado, chovendo. Gramado pesado. E outra coisa, né, cara? O cara que é. Todos esses atletas que tomaram o terceiro cartão aí, estão fora do jogo, são muito profissionais, né? Querem estar em campo todo momento, querem estar em campo a toda hora. Então, deve ter sido um pesadelo para os caras, puxa vida, né? Na evolução do time, depois de uma vitória dessa, não vou poder estar em campo. Então, é claro, dá para melhorar? Sim, mas eu acho que não é o ponto primordial da discussão. Para sim posicionar melhor o time, ajustar melhor as linhas, equilibrar mais o time, aí sim, aí eu acho o caminho. E também contratações para você ter um grupo homogêneo e peças de reposição no momento que você precisar, você tem um jogador do mesmo nível na posição. Ô Marquinhos, a tua missão aí durante os próximos dias vai ser decifrar aí os desfalques do Guarani, né? Quem entra na vaga de quem aí. Inclusive um ouvinte perguntou hoje por feeling o que o Marquinhos, que acompanha o Guarani diariamente, acredita que o Daniel Paulista vai montar aí como escalação no jogo de sexta-feira contra o Goiás. Opa, enquanto isso, ó, deixa eu informar aqui. Opa, pois não, Marquinhos, ó, o Curitiba faz 2-0. Curitiba faz 2-0 para cima do Brasil de Pelotas, vai assumindo momentaneamente a liderança do campeonato. Não, eu só lembrava, né, que mais cedo, no nossa área, um ouvinte perguntou o que o Marquinhos acha, quais serão os 3 titulares. Qual que é o teu feeling para essas vagas do Diogo Matheus, do Bidu e do Bruno Sávio no jogo contra o Goiás? Ainda é palpite, né, Júlio? Porque o time já está em Goiânia, deixou Florianópolis. Hoje o treino que aconteceu foi para os atletas que não participaram da partida, ainda em território catarinense. E amanhã sim, no campo da Serrinha, que o Gleger conhece bem. Aliás, o estádio está arrumadinho, hein? Deu para a gente perceber em alguns jogos, o Guarani vai jogar contra o Goiás. Então, no palpite, Júlio, Guarani, para mim, ele vai manter o Alan Victor e o Maxwell junto com o Lucão do Break lá na frente. Aí no meio-campo, né? Isso por conta da suspensão aí do Bruno Sávio. Na primeira linha, sem poder contar com os 2 laterais, aí vai o Pablo na direita, o Eliel na esquerda. Então é no palpite, ó, Gabriel Mesquita, Pablo, a zaga com o Thales e o Ronaldo Alves, não acredito na volta ainda do Carlão, com o Bidu. Meio campo, aliás, com o Eliel, né? O Bidu tá suspenso. Meio campo, ele vai manter o Bruno Silva, junto com o Índio, porque o Rodrigo Andrade ainda vetado e o Regis também. E aí vai, então, portanto, meio campo com Bruno Silva, Índio e Andrigo. Na frente, sem poder contar mais uma vez com o Júlio César machucado e o Bruno Sávio suspenso, vai Maxwell, Lucão do Break e Alan Victor. É palpite, ainda não é informação, Júlio. Maravilha, deixa antes do intervalo comercial aqui, dá tempo de dar um alô para Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Tudo bem, Tigrão? Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Tá caminhando, né? Em direção ao microfone. Valdemir Gomes. Já ele vem para falar do Guarani, a vitória contra o Goiás que deixa o Guarani com 29 pontos no G4. 5h49. Trânsito. Quem segue sentido Jacareí pela Dom Pedro I perde tempo na altura de Souzas. No sentido contrário, o tráfego é lento na altura do Santa Cândida, da Guilherme Campos, próximo ao shopping, e na chegada a Anhanguera. Anel Viário Magalhães Teixeira tem lentidão na altura do quilômetro 8, na chegada ao Trevo de Valinhos. Quem ama tranquilidade escolhe produtos da Tigre que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Carlos Batista. Cirúrgica Popular. Especializado em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e o bem-estar. Produtos como álcool gel 70%. Álcool gel, você sabe, é muito importante para a higienização, para evitar a contaminação do novo coronavírus. E álcool gel 70% você vai encontrar na Cirúrgica Popular pelos melhores preços. E tem também ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. A Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas.
próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Anote aí o telefone do Disque Entregas, 3295-5188. Ou então chame pelo WhatsApp 99947 1980. Eu repito, 99947 1980. Faça o seu pedido pelo WhatsApp, mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. O Grupo Serra Funerárias comemora 60 anos neste mês de agosto e traz promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Garanta a tranquilidade da sua família, segurança, agilidade na parte burocrática. Planos funerários com cremação e mais benefícios. Ligue 19-3775-9752 e associe-se já. Confira mais informações. Acesse gruposerra.com.br. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes vai terminar em Pelotas. O Coritiba vence o Brasil de Pelotas 2-0 e pula para a ponta da tabela na Série B com 33 pontos. Jogos encerrados: o Guarani venceu o Avaí por 1-0, o CSA derrotou Confiança 2-0, Goiás e Remo 1-1, Vasco venceu o Vila Nova 1-0. Hoje às 7 horas, além de Ponte Londrina com a transmissão de Carlos Batista, o Cruzeiro joga contra o Vitória. 9h30 tem Sampaio e Náutico e amanhã 2 jogos encerram a 17ª rodada. CRB e Brusque, Operário e Botafogo. Coritiba 33, Náutico 30, Guarani 29, Vasco com 28. Na zona de rebaixamento, Vitória 13, Ponte 13, Londrina 13. Quem vencer hoje desses 3 aqui deixa a zona de rebaixamento e o Brasil de Pelotas na última colocação permanece com 12 pontos. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Carlos Batista.
Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho com o pessoal e aí você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. Concede. Oi, gente, eu estou aqui. Aqui quem fala é o Pelé. Eu queria mandar um abraço muito especial a você, Tigrão, pelo trabalho maravilhoso que você faz aqui em Campinas e região. Um super beijo para vocês aí. Um abraço, tchau. Que isso, hein? Que moral, hein, Valdemir Gomes? Um abraço para você. Um abraço, Júlio. Ô, Rei, você é brincadeira, pô. Você ficou de confirmar se ia vir ou não para uma celebração aí bastante reservada, como convidado de honra dos 121 anos da Ponte, né? E não confirmou nada, pô. Ia mandar a patroa colocar um pouco mais de água no feijão aqui para você dar uma passadinha aqui antes. Mas você avisa, já está em Campinas. Legal, legal. Participe da festa aí. Muito obrigado pelas palavras. Estou com saudade. Terminando, dá uma passadinha aqui, que sempre tem alguma coisinha mais quente para você, tá bom, Rei? Saudades mesmo. Vindo a Campinas, passe aqui, já está até avisado aqui para a rapaziada, para não ter erro. Beleza? Júlio! Oi. Olha o destaque aqui, ó. A rodada, cara, lógico que para ela ficar boa para a Ponte precisa fazer a parte dela, né? Mas da turma da Rabeira, Confiança, que meteu 4 no Náutico sábado e botou água no chope da Ponte, perdeu já nessa rodada. Perdeu ontem. Perdeu pro CSA de 2-0. Vila Nova, ontem também, tá lá embaixo. Perdeu também pro Vasco. Perdeu de 1-0. O Brasil, de Pelotas, você informou, acabou de perder pro Curitiba em casa. 2-0. Quer dizer, as coisas estão conspirando a favor, né? Hoje, Cruzeiro e Vitória, aí, né? Aí é o medinho, o medão, né? Aí quem perder tá bom, se empatar tá bom. Não atrapalha muito. Se a Ponte fizer a parte dela, como você vem insistentemente colocando aí que em caso de vitória, ela sai e termina a rodada fora da zona de rebaixamento, ela é mais verdadeira do que nunca, exatamente em função dos resultados que estão ajudando. Então que a Macaca, no dia do seu aniversário, dê esse presente aí para o seu torcedor, para dar um pouquinho mais de alento, né? E de repente partir com um pouco mais de moral, de confiança para cima de um time chamado Confiança também. E não me canso aqui de ressaltar a importância da valente vitória do Guarani ontem contra o Avaí dentro da ressacada. Lutou até o último minuto, correu todos os riscos, meteu um zagueiro no lugar do meio atacante, Carlão no lugar de Andrigo, sentiu o treinador que a coisa estava brava, ia ser difícil segurar até o 50º minuto, tivemos 5 de acréscimo, fechou o lado esquerdo, mandou o Bidu descer um pouco mais e numa dessas descidas do Bidu, ele deu o tranco legal, apesar da reclamação do pessoal do Avaí, especialmente do Claudinei Oliveira, que chora uma barbaridade, tranco legal, ganhou o lateral, o tranco foi de ombro, bateu rápido e saiu o gol, né? Na assistência do Bruno Sávio e na belíssima finalização do Alan Vitor. Então, não me canso de ressaltar. 17ª rodada,
talvez a mais emblemática vitória do Guarani no campeonato até agora, Julião. Maravilha, agora são 6 horas em Campinas. Trânsito. John Boy Dunlop tem excesso de veículos no sentido bairro, da altura da Anhanguera até a região do Bandeiras. Mais à frente, o motorista diminui a velocidade na altura do Jardim Florense e do Nova Esperança. No sentido centro, tráfego carregado na região da Vila Teixeira. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Parabéns à Ponte Preta, toda a comunidade ponte pretana, 121 anos de história. É a Macaca aí no seu dia 11 de agosto, tradicional 11 de agosto, comemorando mais um ano de vida. E claro, a gente tem ressaltado aqui, né, como é difícil a campanha da Ponte dentro dessa Série B. E a gente espera, até como homenagem aos torcedores, hoje um resultado positivo para aliviar essa situação já delicada dentro do campeonato, certo, Antônio Lupi? Certo, Júlio. Mais uma vez um abraço para você, uma excelente noite a todos que estão acompanhando a Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a bola rola no Moisés Lucarelli, 7 horas da noite. A Macaca enfrenta o Londrina, duelo de desesperados. Quem vencer sai da zona do rebaixamento, até por todos esses resultados. Derrota da equipe do Brasil, derrota do CSA, tem um confronto direto Cruzeiro e Vitória. Se a Ponte vencer, sai do Z4. Se o Londrina vencer, também deixa a zona do rebaixamento. Antes de falar da equipe, também quero deixar aqui mais uma vez os meus parabéns à Associação Atlética Ponte Preta, 121 anos, por tudo que ela representa e também pela grande nação que tem aí como paixão a Macaca Querida. Ontem, as comemorações, elas iniciaram por volta das 11 horas da noite, através de uma live, e o presidente Sebastião Arcanjo fez um pronunciamento nessa live, e a gente acompanha o que disse Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, atual presidente da Ponte Preta, sobre os 121 anos da Macaca. Nós estamos completando 121 anos, né? O clube mais antigo, o clube que nunca interrompeu as suas atividades no campo de futebol na história do Brasil. O primeiro clube a fazer a chamada inclusão econômica, étnico-racial nos clubes do futebol brasileiro. O clube que encantou esse país e os campos por onde passou com enormes craques que daqui saíram e foram servir, inclusive, a seleção brasileira. A gente poderia aqui falar de dezenas de jogadores e eu queria ficar nesses que são mais recentes. Saudar aqui todos eles em nome do nosso mestre de cá, né, que é a maior expressão do futebol. Não tem um lugar que você vá nesse país que quando você fala de futebol não vem na memória das pessoas o time nosso de 77. Mas também queria falar do presente da Ponte Preta. Queria que também render nossa homenagem a essa fábrica de goleiros da Ponte Preta em nome do nosso Ivan, que por uma situação excepcional não foi para as Olimpíadas defender as nossas cores e defender as cores da seleção brasileira. Também queria falar do Emerson, que foi revelado aqui, projetado para o futebol brasileiro mundial aqui na nossa Ponte Preta e que hoje está vestindo uma das camisas mais importantes do futebol no planeta Terra. Podia falar de tantos outros jogadores que passaram por aqui. Queria falar também das nossas mulheres, né, que estão tentando transformar o futebol feminino, né, numa prática de reconhecimento nacional. Ainda é uma caminhada longa pela frente, nós estamos tentando fazer a nossa parte. A Ponte Preta como um clube de inclusão, né? Uma Ponte Preta que para muita gente se limita ali às 4 linhas do campo de futebol, mas o conjunto de atividades, seja de caráter social, de caráter esportivo que nós desenvolvemos, faz com que essa Ponte Preta seja muito maior do que as pessoas pensam. Nós não temos dúvida do tamanho da Ponte Preta, nós não temos dúvida da sua grandeza, nós não temos dúvida que a Ponte Preta pode ainda chegar a lugares ainda maiores, conquistar espaços ainda maiores. É por isso que está em curso na Ponte Preta um conjunto de debates sobre temas que serão fundamentais para o futuro do futebol, não só
brasileiro, mas para o futebol mundial. Há uma profunda mudança nesse ambiente de negócio chamado futebol. É óbvio que a gente nunca pode deixar de lado o nosso coração, a nossa paixão, porque é isso que nos move, é isso que faz com que a gente acredite sempre na Ponte Preta, é isso que faz com que a Ponte Preta tenha essa paixão que não se explica, mas a gente precisa estar à altura desses desafios que se apresentam para o futebol brasileiro e mundial. A Ponte Preta está se preparando para isso. Nós não podemos, em função de uma dificuldade circunstancial, conjuntural, acreditar que esse é o nosso limite. É preciso sonhar como sonhou Miguel do Carmo e tantos aqueles outros que no dia 11 de agosto de 1900 fundaram essa Associação Atlética Ponte Preta. É preciso acreditar e sonhar como aqueles que desenharam o nosso escudo, que costuraram as nossas primeiras camisas. É preciso sonhar e acreditar como aqueles que carregaram tijolo por tijolo para forjar o nosso estádio Moisés Lucarelli. É preciso sonhar e acreditar como aqueles jovens que saíram dos mais rincões e cantos e antos do Brasil para vestir a camisa da Ponte Preta e alguns, inclusive, chegarem ao estado maior que a seleção brasileira. É preciso continuar acreditando no futebol. É preciso acreditar no futuro da Ponte Preta. Nós estamos aqui cumprindo tarefas que são especiais, são circunstanciais, mas a Ponte Preta é maior. A Ponte Preta é maior que todos nós, porque esse é um time que encanta milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora, porque ele tem uma história que é diferenciada. E é em nome dessa história, é em nome desse legado todo que nós queremos celebrar os 121 anos da Associação Atlântica Ponte Preta. Vida longa a nossa macaca querida, vida longa a Ponte Preta. Esse é o pronunciamento do Sebastião Arcanjo, presidente da Ponte Preta, e também durante essa live foi divulgado aí o novo terceiro uniforme da Ponte Preta, que tem como principal diferencial o hino da macaca no lugar da lista transversal no uniforme, camisa branca e o hino completo ali no local da faixa. A Ponte não joga com esse uniforme hoje e a pré-venda será divulgada nos próximos dias, porque muita gente já pergunta, né, se já está à venda, se já tem esse uniforme à disposição do torcedor da Ponte. Ainda não, pelo que foi passado, em breve vai ocorrer aí o pré-lançamento através do site da loja 1900+, a loja oficial da Ponte Preta. Mas é claro que tudo para a festa ficar completa precisa a Ponte vencer o Londrina para sair da zona do rebaixamento, e a Ponte já está escalada pelo técnico Gilson Kleina sem muitas novidades. A única é a presença do Rodrigão no ataque. O restante é o mesmo time que entrou em campo contra o Botafogo e perdeu pelo placar de 2-0. Niltinho, existia a possibilidade de começar jogando, mas ele começa no banco de reservas, mesma situação do Leonaldi e nenhuma mudança nas laterais. Com isso, a macaca enfrenta o Londrina com o Ivan Quaresma no gol, Kevin com a 25 na direita, na zaga 27 Fábio Sanches, 4 Rayan e improvisado com a 2 Felipe Albuquerque na esquerda. No meio campo com a 95 André Luiz, 8 Vini Locatelli e 10 Camilo. No ataque 17 Richard, 99 Rodrigão e 21 Moisés, time titular da Ponte, que tem no banco Igor Vinhas, Rafael Santos, Niltinho, Thiago Lopes, Marco Júnior, Leonaldi, Josiel, Fecim, Cleilton, Jean Carlos, João Veras e Iago. A macaca basicamente é a mesma do último jogo, a única novidade, Rodrigão no ataque, Júlio. Carlos Henrique, a Ponte confirmada pelo Kleina para enfrentar o Londrina hoje, a volta do Rodrigão e a manutenção da base do time que foi derrotado pelo Botafogo. No meu entender, uma péssima notícia. Péssima. A manutenção do Richard, do Kevin e do Locatelli no time titular. São péssimas as notícias. É mais do mesmo, a gente sabe qual é o desempenho, qual será o desempenho. Eu lamento muito, tem o Rodrigão como alento, né? Sem dúvida reforça, é só jogar a bola para ele que a chance dele resolver é muito grande. Num jogo extremamente nervoso, preocupante, difícil, jogo onde os dois vão estar brigando com um foice dentro do elevador escuro. Que os dois times estão desesperados, os dois times sem confiança, os dois times com o trabalho das suas comissões técnicas em xeque, e eu lamento muito essa decisão do treinador. Ele pode vir com a explicação que ele quiser, mas eu não consigo entender. De qualquer maneira, eu desejo, isso é desejo, não estou analisando, e tudo isso que ele está planejando para o jogo, na prática, dê certo. Mas eu lamento muito, as escolhas não seriam essas, na minha opinião, mas o treinador é o Kleina, ele sabe que se ele não ganhar as duas, o de hoje e o de sábado, ele vai ser demitido.
E ele sabe do peso de responsabilidade que ele leva no dia do aniversário da Ponte. Eu lamento muito essa escalação de começo. E aí, Glega Zorzinho, tentando decifrar aí as escolhas do Gilson Kleina pela sequência aí de alguns jogadores, né? O Locatelli, o Richard, jogadores questionados que seguem no time titular da Ponte. Eu acredito que a questão física, só pode ser isso, né? Porque técnica nós sabemos o porquê. Você vê que o Niltinho tá voltando agora, entrou muito bem na partida, que seria aí o substituto do Richard, né? Mas pode ser que o aspecto físico tá pegando. O Leonaldo é a mesma coisa, né? O Leonaldo é a mesma coisa, porque ele já testou. Ele não vai colocar o Marco Júnior, por exemplo, para jogar no lugar do Locatelli. Não vai. Ele tentou em algumas substituições e não deu certo, né? E ele não vai também colocar novamente o Fecim, né, que tá no banco aí, para jogar numa função que seria com 2 meias ali, Camilo e Fecim, né? Com apenas o André Luiz de volante. Então, a única coisa que pode ser é a questão física, né? Porque técnica nós todos aqui já sabemos o que vai render a Ponte hoje. É complicado, a situação é difícil. Você vê que, claro, que a presença do Rodrigão no ataque melhora muito, né? E eu quero dar alento também à permanência do Ryan. Eu dizia durante toda a semana que eu não tiraria o Ryan, né? Foi muito bem nos 2 últimos jogos. Lá na expulsão em Maceió do Cleilton, ele entrou ali para fazer a função, foi muito bem. Jogou praticamente o segundo tempo todo. E na última partida fez uma ótima partida também ao lado do Fábio Sanches. E para esse momento da Ponte, é importante você ter jogadores experientes, né? E o Ryan traz essa experiência à primeira linha. Nas laterais, Júlio, olhando para o banco, não tem o que fazer, né? O que ele vai fazer? Vai colocar o Rafael Santos de novo? Vai trazer tira o Kevin, coloca o Rafael Santos, traz o Albuquerque de novo pro lado direito. Ele já tentou isso 1 milhão de vezes, não deu certo. Então o que ele pretende é dar a sequência para ver se em algum momento encaixa. Para ver se nesse jogo encaixa, né? Porque defensivamente, né, pelo menos o Albuquerque cumpre ali, né, o que é determinado. Ele fecha ali, ele aparece muito pouco. Aliás, quase nada o ataque. O Kevin também. E também ele não vai tirar o Kevin. Eu disse isso aqui depois da partida, lá na entrevista coletiva depois do jogo lá, ele foi questionado sobre o gol contra. Ele falou, mas o Kevin vai errar, né? Tem ajudado, tal. Defendeu pra caramba o Kevin, então ele não iria mexer. Não vai tirar. E o Rafael Santos, todos nós conhecemos também. Então não vai evoluir absolutamente nada. É o mais do mesmo, né? Então, Júlio, olha, que Deus proteja muito a Macaca no seu dia de aniversário. Aliás, diga-se de passagem, quero dar os parabéns à Ponte Preta. Um time de muita história, tradição, uma torcida maravilhosa. Fica aqui os meus parabéns por toda essa história. 121 anos. E tomara que hoje, esses 11 aí e os outros que forem entrar na partida, consiga pelo menos se doar e dar essa vitória à torcida da Ponte, né? Dar esse presente, digamos assim, ao torcedor. Dar esse presente à história da Ponte Preta. Que a Ponte Preta, com uma vitória, consegue sair do Z4, né? Como disse o Lupe. E aí tem uma próxima partida que pode se firmar ainda mais e dar mais um passo. A situação é complicada e difícil. Precisa vencer o jogo. Independente de qual seja a escalação, o resultado hoje é de suma importância. Aliás, não tem outro resultado, né? Tá valendo a cabeça do treinador, tá valendo, né, a Ponte Preta saindo do Z4. Então tem tantas coisas. Tomara que a Ponte faça um bom jogo. Tomara que esses 11 escolhidos possam calar a nossa boca aqui e resolver a situação da Ponte, pelo menos hoje, né? Pelo menos hoje, aí depois sim vai pensar lá na próxima partida. E aí, Tigrão, quero sua opinião também sobre a escalação da Ponte definida para enfrentar o Londrina daqui a pouco, Valdemir. Eu esperava mais mudança, viu, Júlio? Sinceramente, depois da baixíssima performance, irritante e revoltante performance técnica e física que nós vimos contra o Botafogo, eu esperava, né, pelo menos o Niltinho aí no lugar do Richard. Será que o Gilson, gostaria de perguntar isso para ele, né? Será que ele está contente com a performance do Richard? Ele não está lendo redes sociais, não está
sabendo o que a imprensa fala, não está conversando com a sua comissão técnica. Mas não aguenta, tem que entrar com o jogo em andamento. Começa com o Niltinho. Também não é o Mané Garrincha, hein? Não é o Renato Gaúcho em forma com 25 anos, não é não. Mas é um jogador mais rodado, né? Que pode acertar um chute de boa qualidade, que pode efetuar um cruzamento de boa qualidade, que tem uma bola parada. O Richard só tromba, né? O Richard briga com a bola o tempo inteirinho. Parece que ele tem uma inimizade intrauterina com a bola. E antes de nascer ele já não se dava com a bola. Então tropeça, demora para conversar com ela. Quando ela vem, ele tem que dar 2, 3 toques para conseguir parar a bola. E aí quando ele está conseguindo parar, o adversário vem e toma. Eu esperava Niltinho, sinceramente, eu esperava o Niltinho no lugar do Richard. Pelo menos isso. A volta do Rodrigão é boa. Eu acho que depois da desastrosa atuação do Kevin contra o Botafogo no domingo, eu esperava uma mudança também aí. Mas não tem opção, porque não tem opção, porque não tem opção. Tá bom, então começa com o Rafael Santos. E bota um especialista da posição. E também está claríssimo para mim, claríssimo, né? Sob todos os aspectos, de que a Ponte precisa se encontrar aí nessa questão dos laterais. O ideal é conseguir contratar alguém. Enquanto não contrata, é Kevin na direita e o Felipe Albuquerque na esquerda. Eu me atrevo a dizer que qualquer um que jogar na lateral esquerda joga mais do que o Felipe Albuquerque. E que o Felipe Albuquerque, sem inspiração nenhuma, joga mais do que o Kevin na direita. Então eu começaria com o Albuquerque na direita e começaria com o Rafael Santos, que é mais experiente do que o Jean Carlos, que eu estou dando uma olhada aqui, está no banco, 26. Está no banco. Deixaria o Jean Carlos, começaria com o Rafael Santos na esquerda e exatamente com o Felipe Albuquerque na direita, e daria um tempinho para o Kevin, para escapar, para sair um pouco dessa pressão da desastrosa atuação. Por que desastrosa? Um gol contra hilariante, né? Para não dizer, né, uma coisa assim surreal, né? Foi um filme pastelão aquilo lá, com a colaboração do Ivan também. E depois, né, o He-Man, com 116 anos e 11 meses, quase 117 anos, se antecipa ao Kevin e ficou lá esperando ele fazer o gol, esperou ele levantar e depois pediu autógrafo. Então, participação direta nos 2 gols do Botafogo, que não jogou nada contra a Ponte e conseguiu ganhar o jogo, porque a Ponte jogou menos ainda. Essas 2 alterações eu esperava, mas entre eu esperar e acontecer na prática algo melhor do que a gente imagina, vai uma distância muito grande. Então a minha torcida aqui é para que dê encaixe, que a Ponte ganhe o jogo, que saia da zona de rebaixamento, que dê um alento aos seus torcedores, que dê um presente aos seus torcedores nesse dia tão importante, onde a Macaca completa 121 anos. Eu aproveito para abraçar um a um todos os torcedores da Ponte, que ao final da história e da fritada são muito mais importantes do que qualquer um que se ache tão importante como é importante a entidade. A torcida é o grande patrimônio. É ela que sempre carregou esse clube centenário e mais que isso nos braços. Então, parabéns a todos os pontepretanos vivos nesse plano e já desencarnados e vivendo em outros planos. Parabéns a todos eles. Parabéns pelo amor a esse clube diferente, a esse clube de emoção, a esse clube de pegada, a esse clube diferenciado na sua história, com a questão da democracia racial, com a questão da construção do estádio, com a questão de ser o mais velho clube do Brasil, o mais antigo, o primeiro em termos de longevidade a ter atividade ininterrupta desde 1900, portanto, por 121 anos. Parabéns para Macaca. E saiba você, torcedor pontepretano, a Ponte é uma espécie de fênix. Ela ressurge das cinzas. E eu já vi crises muito mais pavorosas e tenebrosas do que essa
e a Ponte sobreviveu a elas e desta vez não vai ser diferente. Boa sorte para a Macaca e que esses jogadores tenham, me perdoem o peso da expressão, mas ela é para encher um pouquinho de ânimo e para mexer um pouquinho com o brio. Que tenham aquela verdadeira vergonha na cara e que deem este presente daqui a pouquinho para o torcedor pontepretano, um presente de aniversário que são os 3 pontos que ele tanto espera. E assim que o Lupe anunciou a escalação da Ponte, o WhatsApp aqui já começou a bombar com as mensagens e muitas críticas sobre as escolhas do Gilson Kleina, inclusive um abraço aqui também para o Alexandre e para o Ricardo Lima, estão na audiência do Bandeirantes Esportiva, mas antes de registrar poucas mensagens, até porque o tempo está aqui passando, daqui a pouco tem a jornada esportiva, temos o adversário da Ponte aí, o time do Márcio Fernandes, o admirador de Léo Pereira, o ex-lateral da Ponte, Antônio Lupe. Vamos nem lembrar disso. Tem sim, o Londrina já está pronto e escalado, com César no gol, Matheus Bianchi na lateral direita, Marcondes Júnior, o filho do Marcondes, na zaga, e o Simon e o Felipe Vieira na lateral esquerda. No meio-campo, Jean Henrique, Marcelo Freitas e GG, que já marcou um gol no Moisés Lucarelli quando atuava pelo Santo André no Campeonato Paulista, Lucas Lourenço, Safira Sieberti e Marcelinho. Muito bem, esse é o Londrina, também confirmado. Daqui a pouco a bola vai rolar. O Júlio do Taquaral, belíssimo nome. Ótima transmissão hoje para vocês, estarei ligado e ouvindo. Eu só não entendo a Ponte. O Tigrão falava 3 rodadas sobre a possibilidade de demissão do técnico. Isso não aconteceu. Agora temos o risco de cair junto com o Locatelli, que é uma paixão do Gilson Kleina. Manda aqui o Júlio. Depois dessa escalação, vou garantir a minha cerveja. Manda o Marcelo Pimentel, tira o print aqui da compra dele. Olha, ele não vai gastar barato não, hein? Não, pagou caro aqui na quantidade de cerveja hoje. Você pode me informar o valor ou não? Não foi expor o cara, né? Mas é uma quantidade alta. Cuidado, hein? O Vini Covizzi. Será que o Kevin vai marcar hoje? A fase do Kevin não é muito boa, né? Mas a gente discutiu muito sobre aquele gol no Rio de Janeiro, que não foi só um problema do Kevin, né? O Ivan tava nesse bolo também. O presidente precisa sonhar com ele indo embora. Manda aqui o Veniton Bastos. O Tiãozinho só fala besteira, a administração é péssima. O Sérgio deixa a mensagem dele. Hoje, meu parabéns aí pra minha nega véia, 121 anos de muita luta. O clube mais antigo do país em atividade, amor que não se explica. Você só vive, só quem é de verdade sabe do que eu estou falando. Vamos, Macaca querida, os milhares de torcedores ainda acreditam. O Adriano Ferreira mandando a mensagem dele aqui de apoio à Ponte. Mais mensagens aqui. Manter o Kevin, o Kleina não está muito bem na cabeça. Se perder hoje, vai cair. O Darley manda aqui. A gente vai construindo um pouco do cenário. Eu peço para você, ouvinte, ficar atento à transmissão, né? Conforme o resultado for sendo construído, né? Uma vitória, empate, uma derrota, o Lupe durante a jornada vai explicando um pouco sobre como fica a situação do Gilson Kleina no comando da Ponte Preta. O fato é, uma vitória hoje alivia muito a barra pro Kleina. E é uma barra já pressionada, já muito tensa com o time na zona de rebaixamento. E um abraço aqui. Olha só que legal, hein? Eu falei agora do Marcelo Pimentel, comprou a cerveja. O Bruno, final do telefone 8896. Júlio, manda um abraço pro Marcelo Pimentel que tá ouvindo aí. Ele faz o melhor lanche do Campo Grande. Sensacional. É uma informação extremamente relevante. Precisa chamar a gente pra dar um pulo lá, né, Julião? Eu vou guardar essa informação aqui, hein, cara. Essa informação. Guarda essa daí, pô. Vamos comer esse rango aí lá, pô. Pode mandar hoje pra cá, né? Nós vamos ficar aqui até às 11. Eu tô na agenda. Então, mas se não der tempo por causa da logística, a gente dá um pulo lá e dá um tapa no beiço pra ver se desce redondo esse negócio aí. Marcelo Pimentel, Campo Grande, né? Tem um ouvinte lá do caldo de cana, né? Que a gente tem que provar. Tá registrado, hein? Eu e o Batista precisamos. Anota aí, Lupe. Tô anotando aqui já, ó. Marcelo Pimentel, Campo Grande, o melhor lanche do Campo Grande. Eu e o Batista precisamos provar o caldo de cana com limão, né? Onde que era? Eu lembro desse. Nós não provamos Itajaí, ainda. não é? Itajaí. Isso. E agora precisamos provar agora no Campo Grande o lanche do Marcelo Pimentel. Você só não vai quando o Batista te convidar pra tomar um todinho, hein? Aí não vai que é fria. Aí lá em Londrina, né? Foi lá em Londrina, hein? Não, mas se o Batista forem servir um Todd lá pra ele, nós já vamos... Olha só, 6 horas e 25 minutos, daqui a pouco. Ó, o Marcelo Pimentel já deu ok aqui, tá? Vamos todos conhecer Beer Jack.
Sensacional, hein? Estou ansioso aí pra conhecer o Billy Jack. Mr. Billy Jack. É bom. E manda um abraço pro Michel aí. Só vai, já passou zap aqui, hein? Manda um abraço pro Michel aí também, Júlio, que é seu Michel fã. Teló? Vai, Michel. O Batista, o Júlio, disse que só vai lá no lanche. Michel falou que já foi nesse lanche, é sensacional, Tigrão. Diz que dá pra... Batista disse que confirma a presença se tiver pão com linguiça. Diz que tem um macapão grosso lá também, viu? Eu, pra garantir o meu emprego, vou sair pro intervalo. Agora são 6 horas e 25 minutos. Tchau, Tigrão. Ex-goleiro. Trânsito. Santos Dumont tem tráfego carregado no sentido Indaiatuba, do acesso pela Prestes Maia até o Monte Cristo, do São José e do Jardim Nova Mercedes. No sentido Prestes Maia, tráfego intenso na altura do SESI, do Jardim do Lago e do Monte Cristo. Conheça os lubrificantes Móbil a granel. Qualidade, economia e sem descarte de embalagens no meio ambiente. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 302 e na Avenida John Boy do Lope 4949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101 km 7 e no Jardim Rosolém. Rua Orlando Giraldelli 146. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101 km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de agosto. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de agosto. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, Ponte Preta e Londrina, 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Moisés Lucarelli, daqui a pouco, às 7 horas, com a narração de Carlos Batista. Gilson Klein escala a ponte com Ivan Quaresma, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Felipe Albuquerque, André Luiz, Vini Locatelli e Camilo, Moisés, Richard e Rodrigão. Já o Londrina de Márcio Fernandes atua com César, Matheus Bianchi, Marconde Júnior, Simon e Felipe Vieira, Jean Henrique, Marcelo Freitas e GG, Lucas Lourenço, Marcelinho e Safira. Quem apita o jogo é Delson Fernandes Freitas da Silva.
novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. O Grupo Serra Funerárias comemora em agosto 60 anos com uma promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite essa oportunidade para garantir a tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação. Ligue para 19 3775 9752 e associe-se já. Acesse gruposerra.com.br e confira mais benefícios e planos. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19 3775 9752. Trânsito. Alberto Sarmento tem trânsito carregado da Governador Pedro de Toledo até a chegada ao Balão do Castelo. Pela Francisco José de Camargo Andrade, João Herbolato e Andrade Neves, o motorista também enfrenta dificuldades na chegada à torre. Pipoca combina com tudo, com esporte, emoção e com Japão. Por isso a promoção Caldo Bom 4+1. Acesse a loja.caldobom.com.br, compre 4 snacks e ganhe o 5º. Carlos Batista. Você sabe o quanto é importante ter um plano funerário? Um plano funerário te dá segurança, garante a agilidade na parte burocrática, informa e acompanha os familiares no momento mais difícil. O Grupo Serra é uma empresa tradicional e humanizada com 60 anos de mercado e com mais de 300 mil associados que conta com 7 unidades na região e abrangência nacional. No plano funerário Serra, você paga pouco por mês e economiza muito no momento do funeral. Neste mês de agosto, o Grupo Serra comemora 60 anos e traz novidades no seu plano de benefícios. Para os novos associados, os planos estão com 60% de desconto na adesão. E tem promoção com a adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite esta oportunidade para garantir a sua tranquilidade e a da sua família. Planos funerários com cremação e muitos outros com valores acessíveis. Associe-se já. Ligue para 19, o código de área, e o número 3775-9752. Ou então acesse gruposerra.com.br e confira. Grupo Serra Funerárias. Há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Júlio Nascimento.
Muito bem, são 6 horas e 34 minutos, já prontos aqui para a transição para a jornada esportiva. Batistão, tudo certo e preparado para a Ponte Londrina, Batista? Sim, Júlio, tudo certo e preparado. Um grande abraço para você, para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. É uma partida importantíssima, as duas equipes com 13 pontos. Tubarão em penúltimo, Ponte 18ª. Quem vencer vai deixar o Z4, a zona do lamaçal. Na última partida, o Londrina perdeu em casa para o CRB, 2-0, vem, portanto, de derrota. E o time da Ponte também vem de derrota. Perdeu para o Botafogo 2-0 e a Macaca, que só venceu uma vez nos últimos 8 jogos. E o Gilson Kleina, que está aí com a cabeça na guilhotina. E o Carrasco com aquele enorme machado, quando viu a escalação do Gilson Kleina, deu um leve sorriso. Júlio. Na sequência, então, Ponte Preta e Londrina com Carlos Batista e toda a equipe da Bandeirantes, agradecendo a sua audiência aqui no Bandeirantes Esportiva. Vem aí, Jornada Esportiva, vem aí, Série B do Campeonato Brasileiro. Agradecendo os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joel Cardoso e Gil Kleber. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também